de estar envolvido, de estar sob o efeito de algo que contamina, de algo que nos tira a nossa consciência, é ser sóbrio. O crente não pode se deixar envolver com nada deste mundo, com as propagandas deste mundo, com a oferta do prazer carnal que este mundo, através da mídia, através dos costumes desenfreados, estão oferecendo a todos. Nós não podemos nos deixar envolver com estas coisas ao ponto de isto nos tirar a sobriedade, de nós ter a nossa consciência tranquila, de nós estarmos em pleno juízo, de nós termos responsabilidade pelos nossos atos. Então o apóstolo Paulo diz: olha, vocês sejam sóbrios, sejam sérios, sejam sadios no vosso viver, e vocês vigiem, mas não vigiem só na carne. A vigilância na carne não presta para nada. O diabo é tão astuto de que ele pega a polícia militar, a polícia federal, a polícia internacional, o exército de uma nação, e engana todos eles juntos. Não existe arma que consiga vencer o diabo a não ser um crente que vigia em oração. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não adianta você se cuidar apenas humanamente, apenas naquilo que você enxerga, apenas naquilo que você acha que vai ser ruim. Ainda que a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, mas nós temos que ter uma visão espiritual para enxergar o mal de acordo com aquilo que a Bíblia diz que é mal. Tem pessoas que têm uma ideia completamente avessa daquilo que é mal para ela. Diz: não, podem casar desde que os dois se gostem. Depende. Pode trabalhar naquele emprego desde que o salário seja bom. Depende. Pode congregar naquela igreja, sim, o que importa é servir a Jesus. Depende. Depende. Está na Bíblia, de acordo com a vontade de Deus. Você já vigiou em oração antes de tomar essa atitude? Pode comprar, pode vender, depende. Pode falar isto, aqui nós vamos ver. Depende. Então o crente tem que vigiar em oração. Ele precisa ter comunhão com o Espírito Santo, porque ainda que alguma coisa pareça certo, a última palavra vem de Deus. E se nós não queremos amargar consequências ruins, nós precisamos ter a direção de Deus. Direção de Deus nas nossas escolhas, porque uma única escolha errada pode desviar um crente uma eternidade inteira. E aqui o texto ele fala para nós aproveitarmos o tempo que nós temos na carne, porque é o tempo das oportunidades. É o tempo em que nós fazemos as nossas escolhas. E hoje você escolheu estar na casa de Deus, mas quantas vezes você escolheu estar em outro lugar? E se naquele momento das tuas escolhas a boa mão de Deus não tivesse te livrado, e tu já tivesse partido para a eternidade, onde você estaria? E aqueles que no dia de hoje não escolheram estar na casa de Deus, mas por uma desculpa esfarrapada foram para um lugar onde Deus não se agrada, e se deram o tempo dele hoje, nesta noite,
a escolha desta pessoa trará uma trágica consequência para uma eternidade inteira. Aleluia. Por isso que o texto enfatiza para nós que temos as oportunidades. Nós que ainda temos um resto de vida. Ele diz: vocês não têm muito de vida não na terra, vocês têm um resto. Vocês procurem fazer a vontade de Deus, vocês vigiem em oração. E sobretudo, vocês tendo uma ardente caridade uns para com os outros. Porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Esta palavra aqui nós precisamos entender. Que nós temos que ter um ardente amor uns para com os outros. Caridade quer dizer amor colocado em prática. Amor expressado através de atitudes, através de obra, que venha beneficiar alguém, que venha demonstrar que nós conhecemos a Deus. A caridade cobrirá a multidão de pecados. Veja, não perdoará pecados. Mas quando uma pessoa é caridosa, a tal ponto de as obras de caridade que ela demonstra, ninguém falar dos seus erros, nas suas falhas. Às vezes, quando vamos ao sepultamento, uma pessoa nem crente é, mas lá nós ouvimos alguém cochichando. Ele tinha seus defeitos, mas ele matou a fome de muita gente. Ele tinha os seus defeitos, mas ele visitava os pobres. Então aqui o apóstolo Pedro enfatiza: olha, vocês como alguém que são herdeiros dos céus, que tem o nome de filho de Deus, vocês precisam ter a ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade fala muito alto, que faz alguém se esquecer dos vossos defeitos. Vocês devem ser hospitaleiros, vocês não devem ser murmuradores, vocês cada um deve administrar aos outros o dom como recebeu. Aleluia. Aleluia. E aqui está falando este dom de socorro, tão difícil, tão escasso em nossos dias. Diz Pedro: cada um de vocês administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele está falando: cada um de vocês ganhou talentos da parte de Deus. Cada um recebeu algo da parte de Deus para distribuir com o próximo. A palavra despenseiro, ela fala de um homem que na antiguidade ele tinha a chave da despensa. Ele era o mordomo da casa do seu senhor. E ele, somente ele, é quem tinha a chave onde estava o mantimento para dar o alimento para os servos. Não te esquece que quando Jesus te chamou, ele entregou uma chave na tua mão. Existe um compartimento na despensa de Deus que só você tem a chave. E existem pessoas que são servos do Senhor, que te deu esta chave, que te deu esta autoridade, que te deu este dom, que se você não for na despensa, não abrir aquela porta e não servir ele vai ficar necessitado. Você sabia? Aleluia. Aleluia. Eu não estou falando só de comida material. Aleluia. Eu estou falando que na vida do crente, na vida espiritual, Jesus distribuiu talentos. E esses talentos não são para enterrar na terra, não são para esconder, para quando o Senhor voltar você devolver a Ele. Existe algo na obra de Deus, na casa de Deus, no meio do povo de Deus que depende de você. E quando você é omisso, quando você se omite de fazê-lo, alguém está sofrendo. Alguém vai continuar com fome, com sede ou doente, se eu e você não fizermos a nossa parte. Por isso aqui a palavra, nós temos que administrar aos outros o dom como recebemos de Deus, como bons despenseiros da multiforme
Esta palavra multiforme graça quer dizer que a graça de Deus se manifesta de múltiplas formas. De muitas formas nós servimos ao Senhor, servindo ao nosso próximo com aquilo que Deus nos deu e nos deu para distribuir. Agora, versículo 11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Aleluia. Difícil eu falar, eu ensinar, se eu não conhecer a palavra de Deus. Se eu perguntasse aqui, os irmãos se sentiriam bem se embarcasse no ônibus e no decorrer do trajeto os irmãos se dão conta de que aquele motorista nunca teve uma aula de instrução a respeito de sinalização de trânsito, e ele não conhece nada de uma placa de pare, uma placa de preferencial, uma placa de lombada, uma placa de proibido entrar à direita, proibido entrar à esquerda. Será que os irmãos iriam se sentir assim bem à vontade entrando naquele ônibus? Não, né? Da mesma forma, quando nós queremos ensinar a palavra de Deus, queremos pregar a palavra de Deus, mas não temos nenhuma noção do que as palavras querem dizer. E as pessoas que nos ouvem percebem que nós não entendemos o significado da palavra, não entendemos o que a palavra quer dizer, ou se entendemos, não queremos transmiti-la conforme ela é. A igreja vai se sentir muito insegura, e muitos vão dizer: eu vou sair desta igreja, porque aquele que está ensinando, aquele que está pregando, não tem noção nenhuma do significado da palavra, ele não tem instrução nenhuma para instruir a ninguém. Então aqui o apóstolo Pedro diz: se alguém falar, fale conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Essa palavra segundo o coração de Deus quer dizer, ele era conforme o coração de Deus. Davi conseguia ter um sentimento semelhante ao sentimento de Deus. É por isso que quando você lê a história do rei Davi, e você vê que muitas vezes o inimigo esteve na mão dele, ele poderia matar, mas Davi disse: não vou matar meu inimigo. Existe alguém que é soberano, que é superior, que é juiz. A ele compete a vingança. O mesmo Deus que me fez a promessa é poderoso para me colocar no local, no lugar, no momento e na hora em que Ele preparou para mim. Nós precisamos também falar segundo as palavras de Deus. Não falar aquilo que a palavra de Deus não diz, mas também não omitir nada daquilo que a palavra de Deus quer dizer. Então nós seremos verdadeiros, nós seremos fiéis à palavra de Deus. Quando você observa uma balança antiga, e ela tem aquele fio, ele se chama fiel. Ele mostra exatamente aquilo que tem de peso. Quando não tem, ele não mostra que tem. Mas quando tem, ele também não omite aquilo que tem. Para nós sermos fiéis ao Senhor, nós precisamos falar conforme a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala que algo é pecado e conduz à condenação eterna, nós precisamos ter ousadia, ter coragem, sermos fiéis o suficiente para dizer: a palavra de Deus diz que é errado, e isso vai produzir condenação, porque a Bíblia diz que os que tais obras praticam não herdarão o reino de Deus. Mas também sermos fiéis à palavra do Senhor. Quando o Senhor diz que ainda que o homem seja mergulhado no pecado, tenha vivido uma vida inteira errando, mas se ao ouvir a mensagem do Evangelho, ele se arrepende dos seus pecados, se ele abandona os seus pecados, ele
alcança misericórdia. Aleluia. Isto é falar segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus deu. Aleluia. Ou seja, naquilo que fazemos no reino de Deus, procurar saber onde é o nosso lugar. Deus nos deu poder, nos deu autoridade para julgar a causa de alguém que é superior a nós na hierarquia? Não. Até no céu, a Bíblia diz que existem hierarquias. A Bíblia diz que quando Jesus subiu ao alto, deixou uma igreja organizada. E nós devemos fazer a obra de Deus, trabalhar na obra de Deus, de acordo com o poder que Deus nos deu, de acordo com a autoridade que Deus nos deu. E sabe por quê? Aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Então não queira ser como alguém que foi dado muita autoridade, porque quem sabe você não terá estrutura quando ele cobrar muito de você. Então o apóstolo Pedro ele disse assim: olha, administre, trabalhe, faça a obra do Senhor de acordo com a autoridade, com o poder, com a liberdade que Deus te deu, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Tudo isso que nós aprendemos hoje converge para um único fim: para que Deus seja glorificado, para que na obra de Deus não venha aparecer nenhuma estrela, nenhum profissional do Evangelho sendo bajulado e aplaudido, mas que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus, porque a Ele pertence o poder e a glória e a honra para todos sempre. Amém. Aleluia. Quando nós colocarmos em prática esta palavra, Jesus vai aparecer. Aleluia. E nós vamos ser abençoados. Nós não vamos nos arrebentar querendo fazer aquilo que não é para nós. E também não vamos ser omissos e covardes ao ponto de não fazermos aquilo que é para nós fazer. Deus quer nos abençoar nesta noite. E esta palavra é alimento para a nossa vida, é remédio para a nossa alma. Vamos todos estar em pé. Vamos orar, que já se passou o nosso tempo. E já estaremos despedindo o culto. E queremos estar gratos a Deus nesta noite. Nós estamos contentes, porque a palavra de Deus nos fortalece. Nós temos aqui um pedido de oração pelo pai do irmão David, que está enfermo. Se temos mais alguém que deseja oração, vem na frente. Vamos estar orando agora. Se você desejar ficar ali no banco também para receber oração, mas se você vindo à frente, esse teu gesto de humildade é decisivo para você receber a bênção de Deus. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. Então nós precisamos da graça de Deus. Então quem se humilha, Deus exalta. Eu quero crer que esta palavra falou conosco, primeiramente com a minha vida, primeiro comigo. E eu sinto esta palavra como um alimento saboroso, um alimento que dá sustento. Aleluia. Às vezes nós gostamos de outro tipo de alimento. Por isso que Deus sempre nos trata como criança, né? Criança só quer doce, só quer chocolate, só quer pirulito. Mas o pai diz: não, eu quero que tu tenha saúde, eu quero te ver forte, eu quero te ver no futuro trabalhando. Por isso que Deus nos dá para nós uma comida temperada, mais sadia. Aleluia. Às vezes o povo de Israel no deserto queria carne, mas Deus disse: olha, vocês já tinham carne lá no Egito e vocês estavam tudo incrédulos. O que vocês precisam não é carne. Aqui no deserto tem maná e tem água, mas é o suficiente para vocês atravessar o deserto. Aleluia.
suficiente para eu e você atravessarmos esse deserto até chegar ao céu. É o que vem de Deus. É a palavra que vem do céu, dirigida pelo Espírito Santo. É a Bíblia pura, sem curva, sem mistura. Aleluia. Vamos orar. Você que ficou no banco, levante a tua mão. Pai de misericórdia, em nome de Jesus, queremos te agradecer. Porque aqui está um povo sábio, Senhor. Porque tem conseguido forças para renunciar muitas coisas, para estar na tua presença, na tua casa, Senhor. Porque eles têm descoberto que melhor estar na tua casa do que em outro lugar. Porque aqui é um lugar que o Senhor tem determinado e escolhido para abençoar o teu povo e para falar com a tua igreja. Senhor bendito, segundo a necessidade dos teus filhos, manda que a tua bênção esteja com eles. Que a tua graça seja multiplicada sobre a vida de cada um deles, ó Pai. E que eles sejam recompensados pela humildade que eles têm demonstrado ao ouvir a mensagem do teu evangelho e da tua palavra. Ainda que é simples, meu Senhor, mas é a tua palavra. Abençoa de uma forma especial teus filhos. Também, Senhor, Pai, do teu servo que está hospitalizado. Estende a tua mão sobre a vida dele, dando-lhe, Senhor, ainda uma oportunidade, restaurando-lhe a saúde, Senhor, e que ele tenha a oportunidade de reconciliar contigo, Pai. Em nome de Jesus, nós ordenamos que a tua bênção seja sobre a vida dos teus filhos, da tua igreja. Também, Senhor, nos guarde e nos abençoa ao retornar ao nosso lar, nos dando uma noite abençoada e de repouso, e ainda um restante de semana abençoado e guardado debaixo das tuas mãos poderosas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de todos nós os que cremos, e todos possamos dizer amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos despedidos em nome de Jesus.